Então, a gente está começando hoje essa série especial do Grupão Grotowski, que é esse grupo de estudo online que já existe há mais de 10 anos. Tem alguém com o microfone aberto, e aí dá um pouco de eco. Célia, eu acho que é você que está com o microfone aberto. Isso. Então, a gente faz assim, o meu fica aberto e vocês abrem cada vez que vocês forem falar e depois fecham. Bom, então eu estava dizendo, o Grupão Grotowski já existe há mais de 10 anos, existiu durante muito tempo no formato presencial, no Instituto do Ator, na Lapa, no Rio de Janeiro. E agora, nesses meses, nesses últimos, acho que 6 meses já, mais de 6 meses, acho que uns 8 meses, a gente está fazendo, por conta de toda a questão da pandemia, a gente está fazendo online e tem funcionado muito bem, está dando tudo certo aqui, graças a Deus. Claro que a gente tem essa vantagem de que online muitas outras pessoas podem vir ao grupão, e agora a gente está especialmente começando uma série mais intensiva de 8 encontros de grupão que estão ligados a esse projeto. A gente, o Instituto do Ator, nós ganhamos um edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e dentro das contrapartidas desse patrocínio tem essa série de 8 grupões. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho. Ele não vai ser muito diferente, né, dos outros, dos que a gente tem feito normalmente, mas, claro, como é possível que venham outras pessoas que não são as pessoas que frequentam normalmente o grupão, então a gente vai dar sempre essa explicação no início, e as pessoas vão entrando, eu vou dando a permissão de entrada aqui, tem esse sistema de que a gente manda um e-mail com link no dia do grupão, as pessoas todas vão receber. É claro que vocês podem, se vocês quiserem convidar alguém para os próximos, que alguém, além de vocês, esteja incluído nessa lista de e-mails, vocês podem mandar um e-mail pedindo a inclusão de tal, tal e tal e tal e-mail. Não tem teto para isso. Então, é aberto, é gratuito, estamos livres. E a coisa aqui é esse estudo dos textos do Grotowski. Textos, na sua maioria, não todos, mas a sua maioria são textos que não existem em português, que não estão traduzidos para o português. Então, a gente faz esse trabalho, eu vou traduzindo e a gente vai estudando, debatendo. Então, as pessoas podem perguntar, falar, tem um fluxo, né? A gente já está lendo há 3 semanas um texto, que a gente normalmente demora bastante lendo um texto, porque eles são normalmente longos e também complexos, então a gente precisa de tempo para elaborar, para perguntar, para falar. Então a gente vai com calma. Esse texto que a gente está lendo é um texto que se chama Holiday. É desse livrinho aqui, em italiano, tá? Jerzy Grotowski, Holiday. Esse
Esse livrinho tem outros textos, mas o texto principal é esse, Holiday. E esse Holiday tem um sentido bastante específico. Então, o título diz assim, Holiday, : o dia que é sacro, ou o dia que é sagrado, ou o dia que é santo. Várias hipóteses de tradução. Então, não é holiday no sentido de feriado, de férias, é outra coisa. É mesmo holy, sagrado, e day, dia sagrado, o dia que é sagrado, o dia que é sacro. E isso é uma coletânea de... são algumas palestras, conferências que o Grotowski fez no início dos anos 70, na Town Hall de New York City, e depois no seminário franco-polonês de Royaumont, na França, uma outra conferência em Wrocław, na Polônia, enfim, são vários fragmentos que são baseados nessas palestras, conferências. Então, o texto é dividido em partes, cada parte é uma resposta a uma pergunta que alguém fez para ele lá nesse dia na plateia. Bom, aqui não dá acesso a nós, o texto, às perguntas. Então, a gente não sabe que pergunta foi feita. A gente ouve a resposta dele e a gente deduz a pergunta. Então, como eu estava dizendo, a gente já está lendo esse texto há alguns grupões, então hoje provavelmente a gente termina ele. Se depois alguém quiser, eu posso enviar por e-mail. Eu fotografei, não essa tradução que eu estou usando para o italiano, mas eu fotografei uma tradução em inglês. E eu posso enviar para as pessoas que quiserem. Eventualmente, as pessoas pedem, e a gente envia. Sempre a gente, quando está lendo assim, um texto, para num meio, num ponto qualquer, quando a gente vai retomar na semana seguinte, a gente volta um pouco para trás. Então, eu vou voltar um pouco para trás e vou começar essa resposta dele aqui, dessa pergunta, que a gente não sabe qual é. O que quer dizer não se esconder? Simplesmente sermos inteiros, sou como eu sou, então a nossa experiência e a nossa vida se abrem. E cada experiência essencial da nossa vida se realiza pelo fato de que tem alguém conosco. Essa fase do trabalho dele, esse início dos anos 70, é a fase onde já acabou o processo todo do teatro laboratório, que dura mais ou menos 10 anos, e ele já está numa outra fase, que se chama fase do para-teatro. Nessa fase do para-teatro, a coisa fundamental para ele é o encontro. É com isso que ele está trabalhando, é sobre isso que ele está trabalhando, esse é o assunto dele nessa época. Então, e cada experiência essencial da nossa vida se realiza pelo fato de que tem alguém conosco. E não importa se esta outra pessoa está presente agora, nesse momento, ou esteve presente num outro momento, ou se vai estar presente em outro momento, aquela pessoa ou tem realmente
tangivelmente, ou ela está ali tangivelmente, ou existe como uma necessidade que se faz real. Ele, ela, o outro que chega, emerge das sombras e entra na nossa vida. Está encarnado, é de carne e osso. Somos como um grande livro onde está inscrita a presença de outros seres humanos. Graças a isto, cada experiência essencial se torna tangível. No cumprimento de experiências essenciais, sabemos, alguma coisa me acontece. E acontece da maneira mais concreta. Nos sentidos, na pele, nos tecidos. Não somos nós que tomamos posse, mas isto toma posse de nós. Então, todo o nosso ser treme e vibra. Somos uma corrente viva, um rio de reações, uma torrente de impulsos que abraça os nossos sentidos e o corpo inteiro. É isto é o material criativo, ele coloca entre aspas, e isto é o material criativo sobre o qual vocês perguntaram. Então, alguém perguntou, quer dizer, a minha dedução, né? É que alguém perguntou sobre o material criativo. Aonde a gente encontra o material criativo, como que ele se apresenta, o que ele é. Pediu para ele falar sobre isso, sobre o material criativo. E ele dá essa resposta. Então, claro, eu imagino que todos vocês, nós, todos somos artistas, de maneiras diversas, não sei exatamente cada um, mas muitos atores e outros de outras áreas das artes. Mas é claro que esse assunto, esse tema do material criativo, é um tema muito importante, né? Aonde que a gente vai encontrar esse tesouro? Como que a gente vai encontrar? Aonde que a gente localiza esse material criativo para a gente poder chegar à obra? Né? Então, ele coloca aqui algumas questões, né? Não se esconder, ser como se é, ter essa experiência do encontro verdadeiro com o outro. Então, ele fala dessa coisa, né, da vida ser essa multiplicidade de encontros que vão se inscrevendo, né? Ele fala isso, como é que é aqui, que é muito interessante. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Somos como um grande livro onde está inscrita a presença de outros seres humanos. Graças a isto, cada experiência essencial se torna tangível. Vocês querem falar, perguntar, comentar? Ou eu vou adiante? Eu quero perguntar, o Parateatro, início dos anos 80? Boa noite. Não, início dos anos 70. Dos anos 70. E a entrevista é do início dos anos 70? Essas palestras, isso é uma palestra, tá? São palestras, conferências, onde as pessoas perguntam coisas para ele, não é uma entrevista. Tá? São várias palestras feitas na França, na Polônia,
nos Estados Unidos, que ocorreram mais ou menos na mesma época, em que ele tocou nos mesmos assuntos. Eu que imagino que essas conferências foram todas gravadas, depois transcritas, e depois ele fez uma seleção das respostas dele e fez esse texto, que se chama Holiday, o dia que é santo, ou o dia que é sagrado. O Teatro Laboratório termina em 1970 e imediatamente começa o para-teatro. Para-teatro tem um sentido em sânscrito. Esse para quer dizer alto. Alto com L, né? Alto. Então, quer dizer alto teatro. Grotowski falava sânscrito, além de outras línguas, e ele dizia que quando ele tinha que pensar em alguma coisa muito importante, ele pensava em sânscrito. Ele não pensava nem em polonês, nem em francês, nem em inglês, ele pensava em sânscrito. Então, claro, o sânscrito é uma língua bem importante aí dentro do processo dele. Aí a gente vai para uma outra pergunta, que também a gente não sabe qual é. Aí ele diz assim: é fácil ceder à tentação de buscar, de qualquer maneira, a qualquer custo, uma chave milagrosa da criatividade. Desculpe, que estão entrando pessoas aqui. Se presume facilmente que existam ideias que são fecundas e que se podem ensinar aos outros com facilidade. Isso é sempre... Ele batia muito nessa tecla, porque ele... Quando ele fazia as conferências, as palestras, sempre tinha quem perguntasse qual era a chave, qual era o método, de que maneira. Então, ele está batendo mais uma vez aí, né? É fácil ceder à tentação de procurar a qualquer custo uma chave milagrosa da criatividade. Ou seja, ele está dizendo que isso é uma tentação. Todo artista, ou suposto pretenso artista, tem essa tentação, sofre. Não os artistas mesmo, que já são artistas, provavelmente não sofrem disso, né? Mas os que querem ser, ou que estão em processo de formação como artistas, têm essa tentação. E supõe, fantasiosamente ou ilusoriamente, que existe essa tal dessa chave milagrosa. Aí ele diz assim: se presume facilmente que existam ideias que são fecundas e que podem ser ensinadas aos outros com facilidade. É assim que muitas pessoas veem a função dos nossos exercícios. Ele está falando especificamente dos exercícios, do training do Teatro Laboratório. Porque durante aqueles 10 anos do Teatro Laboratório, depois que o Teatro Laboratório despontou como uma vanguarda muito potente no mundo, todos os lugares que eles iam, eles viajaram o mundo inteiro, todos os lugares que eles iam, tinham as conferências, e sempre tinha esse desejo das pessoas de pegar a coisa deles, como se eles tivessem encontrado
uma receita, essa tal dessa chave milagrosa, né? Então tinha essa coisa em torno deles, que era uma coisa contra a qual ele lutou durante muitos anos. Então, é assim que muitas pessoas veem a função dos nossos exercícios. Os mesmos exercícios que nós consideramos apenas como um tipo de teste para descobrir os pontos de resistência no nosso organismo. Ou melhor, um certo sentido daqueles exercícios consistia no fato de que, nos baseando sobre eles, nós podíamos, às vezes, recuperar a confiança no nosso organismo, sendo a falta de confiança uma causa frequente de divisão. Então, os exercícios eram efetivamente exercícios. E não eram os próprios exercícios que eram fundamentais, mas a maneira como eles abordavam os exercícios. Então, tem toda essa coisa que é essa coisa que ele chamou de via negativa. Então, a via negativa é a abordagem dos exercícios. Então, ele dizia assim, a gente usava, isso em outros textos, né? A gente usava exercícios do Hatha Yoga e de não sei onde, porque simplesmente eram exercícios que nós sabíamos, que eu sabia, porque eu fazia Hatha Yoga, que um dos atores sabia, que o outro sabia, e a gente usava esses exercícios como instrumentos. Mas pode ser qualquer exercício. O que importa é a abordagem, como você faz o exercício. Então, a via negativa é isso, é a abordagem, é o approach que você tem diante do exercício. Ou seja, a via negativa significa que você vai sempre fazer aquilo que é difícil para você. Se você aprende a fazer aquela coisa, você já não pode mais fazer ela, porque você já sabe fazer. Então, você só pode fazer o que você não sabe, o que você tem dificuldade. E isso é o que vai, com esse trabalho, dessa maneira, com essa proposta que ele fez para os atores que trabalhavam com ele no Teatro Laboratório, eles chegaram a alguma coisa. Porque os atores absolutamente nunca se tornaram virtuosos. Pelo contrário. Então, toda a questão virtuosística que existe e que, de uma certa maneira, podem ser a base de outros trainings, que podem ser ótimos, enfim, fabulosos, interessantíssimos, não sei o quê, mas não é o que ele fazia. Quer dizer, o que ele fazia era o contrário do virtuosismo. Então, o sujeito vai se treinando para fazer sempre o que não sabe. Ou seja, para sempre se preparar, se disponibilizar para o enfrentamento do desconhecido. E isso treina o sujeito para quando ele está efetivamente lá, dentro do processo criativo. Quando ele chega no processo criativo, que não tem nada a ver com o training, que é outro lugar, outro momento do trabalho, quando ele chega na sala de ensaio, que ele vai criar, ele está treinado a fazer o que ele não sabe, o que ele desconhece. E, a partir daí, podem surgir coisas que tenham efetivamente valor artístico. Então, é disso que ele está falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa?
Quer confirmar, quer falar, quer discutir, quer discordar, quer perguntar? Não. Gostaria de falar, Celina. É que assim eu quero concordar. Quero achar que quer dizer que acho muito legal esse texto, porque ele toca nesse assunto depois de passado o teatro laboratório, né? Então, ele continua batendo nessa tecla que parece que mesmo que ele tenha dito isso tantas vezes, até hoje tem esse sentido, fica uma sombra ali, às vezes você escuta, alguém chega, dói no ouvido, você fala assim, nossa, o cara explicou tanto. Mas a gente também não tem acesso muito a esses textos. O Holiday não tem traduzido, então você tem que saber o inglês, tem que ter o livro, enfim. É. Então eu acho muito legal bater mais um pouquinho nessa tecla de fazer uma coisa que te desafia, para dissolver os bloqueios, para você se autoaperfeiçoar, mas não para ganhar uma medalhinha, né? Para ser um ser humano melhor. A Célia queria falar. Célia, fala. Eu acho muito emocionante quando ele diz esse enfrentamento do desconhecido, Sim. porque eu acredito que todo ato criativo passa por aí, né? Sim. E quando a gente está também criando, digamos assim, ou descobrindo, aí eu falo no caso do teatro, alguma personagem, a gente passa por esse processo, ou seja, a gente não conhece nada, né? Ou a gente enfrenta, ou a gente foge, sabe? Eu entendo assim. Sim, sim, é isso, porque ou a gente enfrenta, ou a gente mente, né? Uhum. E se a gente não enfrenta, a gente mente, a gente faz uma coisa que a gente já sabe fazer, já sabia, e dá um truque. Isso é... Isso me lembrou uma frase que eu vi da Clarice Lispector na entrevista que ela deu, que ela fala da humildade como técnica. Sim, sim. Sim, senhora. Isso é a técnica da humildade. Eu acho maravilhoso quando ela fala isso, porque é isso mesmo. Então, a humildade já é dificílima de alcançar, é um grau muito alto, né? É um grau humano, é um grau espiritual altíssimo, que se a gente trabalha, a gente pode chegar a alguma coisinha disso, né? Assim, mínima. Ela podia falar disso porque ela tinha isso, né? Ela tinha esse grau. Mas é um grau bem raro, né? Então, mas assim, ela falar disso como técnica é uma coisa maravilhosa, né? E com certeza a via negativa é uma estrutura de construção dessa hipótese da humildade. Porque para você só fazer o que você não sabe, não é brincadeira, não. Né? Para ninguém. Você ficar fazendo o que você não sabe e ficar quase que limitado, e não é limitado, né? Ampliado porque você não sabe, porque sempre o que a gente sabe é ínfimo perto do que a gente não sabe. Do que a gente não sabe é um mundo. O que a gente sabe é uma coisiquinha de nada. Mas eu acho acho que você trouxe uma coisa muito importante. Eu acho que a gente pode dizer que a via negativa é a técnica de construção desse lugar da humildade, né? E, portanto, dessa possibilidade da criação. Então, ele diz assim: os mesmos exercícios que nós consideramos apenas como um tipo de teste para descobrir
os pontos de resistência do nosso organismo. Esses pontos de resistência são os recalques, que tanto existem no plano físico quanto no plano psíquico, e repercutem para lá e para cá, para lá e para cá. Então, ele vai operar sobre esse dissolvimento das resistências, que é o mesmo trabalho do dissolvimento dos recalques, né? Ou melhor, um certo sentido daqueles exercícios consistia no fato de que, baseando-nos sobre eles, nós podíamos, às vezes, recuperar a confiança no nosso organismo, sendo a falta de confiança uma causa frequente de divisão. Então, deixem-me que eu repita, é uma área na qual nós lutamos contra a falta de confiança no nosso corpo, em nós mesmos, ou, se vocês preferirem, na qual nós enfrentamos certos obstáculos que nos opunham à máxima resistência. Tenho algum temor que essa última possibilidade seja muito conceitual, mas, por mais que tenha uma parte de verdade nela. De qualquer maneira, os exercícios não são nem uma introdução e nem sequer um ponto de partida. Podem nos preparar para a busca verdadeira e própria, dar uma certa disciplina, um certo ânimo, eu diria, nos aproximando das nossas próprias resistências. São como uma oração, como uma prece antes de alguma coisa que se deve fazer. Mas se uma pessoa reza a vida inteira ao invés de fazer, não vai ter alcançado uma coisa muito grande, não. Então, isso também é uma coisa que ele vai falar, porque isso era muito comum nessa época do boom do teatro laboratório, nos anos 60 e 70, tinha essa questão das pessoas fazerem trainings de horas e horas e não ir para o fazer. Então, ele chama atenção para o problema que aparece aí, né? Porque, imagina, né? Uma pessoa que reza a vida inteira ao invés de fazer. Então, ela não vai alcançar muita coisa, não. Porque, tudo bem, você reza, e aí vai fazer. Você reza para você se preparar para fazer. Mas a reza não substitui o fazer, assim como o training não substitui o ato criativo. E ele também não é o ato criativo. Ele é preparatório. Tem um outro texto dele que ele diz que o training é como escovar os dentes. Uma ação necessária, mas não criativa. Essa é a frase dele. O training é como escovar os dentes. Uma ação necessária, mas não criativa. Então, aí ele termina essa resposta. Aí vai para uma próxima resposta. Diz assim: quando se fala de método,
do método de alguém que era psicologicamente perspicaz, como Stanislavski, lógico na sua ordem de pensamento, como Brecht, tecnicamente preciso, como Meyerhold, na sua biomecânica. Normalmente, quando se fala de método, né, se quer encontrar aqueles casos milagrosos que se daria testemunho do ato. E quando se fala de um método qualquer, do meu método, por exemplo, e bota meu entre aspas, o problema se reduz à mesma coisa. Quase sempre se vê isso na categoria do saber como fazer, entre aspas. Então, ele está fazendo essa crítica, né? Que as pessoas querem uma, não sei, uma receita, um saber como fazer, porque, na verdade, eu vou dizer assim, como eu penso isso, né? Que um método na arte, o método que existe é o método daquele sujeito, daquele artista. Não tem método de outro. Você não tem como aprender o método do outro. O método é absolutamente pessoal e íntimo. O que você pode é estudar os outros que já existiram e que conseguiram realizar obras interessantíssimas e você, a partir dali, você bebe naquela fonte e com esse material que você vai recolhendo do teu estudo e da tua pesquisa, você vai construindo o teu método. Mas não existe um método. Existem conceitos, sim, é claro. Existem conceitos. Conceitos que a gente pode estudar e aplicar. Mas não uma coisa assim, ipsis literis. Você vai seguindo um método como se fosse de ciências exatas. Não tem como. Porque não tem. É diferente, né? Não é ciência exata. Independente de ter uma exatidão e precisão absurda na arte. Então, esse problema do saber como fazer, que é o que as pessoas querem. Aí ele diz assim, quando se diz que o método de Grotowski existe enquanto sistema, a implicação é de que se trata de um falso método. Se é um sistema, e se eu mesmo o empurro nessa direção, eu contribuí para um mal-entendido. Se as pessoas acharam que eu falei disso, então eu sou culpado de um mal-entendido. Então, eu cometi um erro e não se deve dar prosseguimento nesse caminho, porque ensina como fazer. Em outras palavras, mostra como se armar. Aí vem uma questão fundamental. Né? Nós nos armamos para nos escondermos. A sinceridade começa aonde nós estamos indefesos. A sinceridade não é possível se nós nos escondemos por trás dos hábitos, das ideias, dos signos, dos efeitos cênicos, dos conceitos intelectuais, da ginástica, dos rumores,
do caos. Se um método tem algum sentido, é enquanto via para o desarmamento, não enquanto sistema. Então, aqui, acho que ele, assim, ele esclarece, né, muito bem, porque ele fala dessa questão do se desarmar. Quando ele fala desse desarmar-se, ele está falando da importância desse desnudamento, dessa questão que ele chamou de autoexposição. Se a gente fala especificamente do ator, mas a gente pode falar em todas as artes disso, mas é que como o ator tem diante de si o espectador, tem esse outro ali encarnado no teatro, e mesmo no cinema tem um outro encarnado lá que está na plateia. Então tem essa coisa diante. É claro que um pintor também tem um sujeito que vai olhar, e um compositor também tem o que vai escutar. Enfim, na arte tem isso. Um escritor tem esse sujeito, o leitor, que vai ler. Então, essa questão do se desarmar, essa questão da autoexposição, é uma questão fundamental para nós todos, porque se a gente vai estudar todos os grandes artistas, não importa de que área, eles são grandes porque estão expostos nas suas obras, porque tem autoexposição. É um elemento, como se fosse assim, basilar, que funda, é o alicerce da obra de arte, é a autoexposição. Sem ela, pode ser bacana, bonito, interessante, isso, aquilo, o que se quiser dizer, bom gosto, isso e aquilo, mas não é obra de arte. Né? Então, se a gente fala assim, no rigor, né, da obra de arte. Na via do desarmamento, não é possível prever a priori algum resultado. Saber o que e como vai acontecer. Porque isso depende exclusivamente da existência de quem cumpre o ato. Não se podem absolutamente prever as formas nas quais vamos chegar, os temas nos quais vamos cair em tentação, os fatos que se seguirão, já que isso dependerá de cada um pessoalmente. Não existe uma resposta para pegar como uma fórmula a qual se deva aderir. Então, essa é a resposta que ele dá a alguém que perguntou sobre o método, né? É a pergunta que está embutida aqui desse sujeito, que perguntou como é que a gente escolhe um método, como é que a gente lida com o método de Stanislavski, o método do Merleau, o método do Brecht. E ele dá essa resposta aqui, dizendo que isso não existe. Celina. Sim. Eu lembro uma vez que você falou, eu vou tentar lembrar se era bem isso, você me corrige, viu? Mas eu lembro que você falou algo sobre uma questão do teatro na sociedade hoje, né, que era muito fundado nas escolas de teatro e pouco nos teatro-escolas, né? Você acha que, assim, isso que ele fala do método, enfim, as pessoas quererem, né,
tangibilizar, né? Saber o que é o método como se fosse uma ferramenta muito concreta para aplicar ele, assim, de forma muito causal, assim. Você acha que está relacionada com isso, com a ideia de escola de teatro? Com certeza. Com certeza, porque praticamente, ótimo você perguntar isso, Igor, porque, assim, eu que ensino, ainda dou aula, ainda sou professora, né, mas fui professora especificamente de interpretação durante muitos anos, mais de 20 anos, eu posso dizer assim, não tem como dar aula disso. A rigor, não tem. Como é que você vai fazer para dar aula? Você pode aproximar o sujeito que quer isto na vida, cara, no caso específico do ator, a pessoa que quer ser atriz, que quer ser ator, você pode aproximar essa pessoa de vários conceitos e questões que são colocadas no mundo por esse, por aquele, tal. Eu, especificamente, trabalhei muito sobre o Brecht também, mas trabalhei mais sobre Stanislavski e Grotowski. Então, você pode estudar. É o que você pode fazer. Mas não existe dar aula de criação. Isso não tem como. Como você vai fazer isso? A criação você pode operar junto com a pessoa, aproximar ela do campo, esse campo do material criativo, aproximar ela do trabalho sobre si mesmo, que o Stanislavski, que era tão caro ao Stanislavski, né? Trabalho do ator sobre si mesmo, esse processo do autoconhecimento, aproximar ela, a pessoa essa que deseja frequentar esse lugar, aproximar, levar ela, auxiliar ela a ir na direção, mas é um trabalho muito mais sobre o sujeito do que outra coisa, porque é absolutamente íntimo, pessoal, intransferível. Então, você não pode achar que alguém ensinou o Dostoiévski a escrever. Isso não é possível. É claro que ele leu não sei quem, leu não sei quem, leu não sei quem. Ou se a gente pega um cara contemporâneo, um cara que eu montei, por exemplo, o Orhan Pamuk, que é turco, que ganhou o Nobel da Literatura. Então, o Pamuk, quando você lê o Pamuk, você percebe a aproximação dele com o Dostoiévski, você vê que ele leu Dostoiévski a fundo, que ele tem o Dostoiévski como mestre. É claro, aí você lê um outro sujeito, você vê o lastro do Shakespeare ali. Então, é claro, você aprende assim, lendo, vendo, ouvindo arte. Essa seria, digamos, a escola. A escola, para mim, seria a escola em que o aluno é colocado em contato com a arte, todas as artes, e com o corpo, e com o processo de autoconhecimento. Fundamentalmente é isso. Depois, não tem muito mistério se o sujeito entra nesse campo do autoconhecimento, da autoexposição, e se ele lê... O Grotowski dizia, para ele, o ator podia dizer qualquer coisa que ele não se impressionava. Mas se o ator falava de Dostoiévski, ele tem um texto que ele diz assim, eu pulo.
Eu dou um salto, porque aí, então, tem alguma coisa. Quer dizer, ele, de uma certa maneira, ele diz, não existe um ator que não leu Dostoiévski, por favor. É claro que a gente pode dizer isso, nós aqui, nos nossos trópicos, a gente pode dizer assim, um ator brasileiro que não leu Clarice Lispector, que não leu Guimarães Rosa, por favor, então vai ler, depois volta. Né? Assim, alguma coisa, né? Então vem uma outra pergunta e ele responde assim: não é o teatro que é indispensável, mas atravessar as fronteiras entre você e eu. Andar avante para te encontrar de uma maneira que eu não te perca no meio da multidão. Ou entre as palavras, ou em declarações, ou entre pensamentos finamente precisos. Então, aquela coisa que eu falei, ele está falando da questão do encontro, né? Que é a matéria-prima dessa fase dele. Era também antes, mas nesse momento fica mais explícito isso. Em todos os lugares, no teatro profissional, se podem ver os sintomas da sua agonia. Isso é anos 70, hein? Ele está falando da agonia do teatro. E, ao mesmo tempo, uma batalha convulsa para readquirir a fé em alguma coisa que não nos excita mais. E quando caímos como vítimas de dúvidas profundas, nós queremos defender o teatro com o rumor, com o falatório das formas, ou aplacando a nossa consciência por meio de um novo método. Mas as dúvidas continuam. A resposta é curta, né? Então, tem alguém pedindo para repetir, né? Vou repetir, tá? Vou repetir a resposta inteira. Indispensável. Mas atravessar as fronteiras entre você e eu. Andar avante para te encontrar de uma maneira que eu não te perca no meio da multidão, ou entre as palavras, ou em declarações, ou entre pensamentos finamente precisos. Por todo lado, no teatro profissional, se podem ver os sintomas da sua agonia. E, ao mesmo tempo, uma batalha convulsa para readquirir a fé em alguma coisa que não nos excita mais. E quando caímos vítimas de dúvidas profundas, nós queremos defender o teatro com o rumor, com o falatório das formas, ou aplacando a nossa consciência por meio de um novo método. Mas as dúvidas permanecem. Então, isso é uma coisa que ele fala aí no início dos 70, e a gente vê na história do teatro esse percurso do teatro
nos anos 70, 80, 90 e início dos anos 2000, é essa luta para manter essa coisa viva, através dessa coisa das formas, da estética. Ele, para mim, ele está colocando aqui esse problema, o problema da estética, que é uma coisa que, de uma certa maneira, sufoca e mata a arte, a estética, a aparência. Se a gente vai para o campo das aparências, a arte verdadeira, a coisa que não é da ordem, da forma, da aparência, a coisa, ela é anterior. Então, se o sujeito dá valor à forma, é porque ele desvaloriza o conteúdo, a própria coisa. Aquilo, a coisa, é aquilo que é veiculado pela forma. Então, a forma é o veículo, não é a própria coisa, não é a obra. É como a obra aparece no plano material. Mas a obra mesmo, ela ocorre em outro nível, né? Aí, continua, mais uma questão, uma pergunta, né? Aí essa pergunta, ele responde assim: se alguém deseja ser sincero em relação à própria vida, dando em troca a própria carne e o próprio sangue, se poderia supor que aquilo que ele revela vai ser exclusivamente pessoal, individual. Mas não é de todo verdade isso. Tem aqui um certo paradoxo. Se leva a própria sinceridade até o limite, atravessando as barreiras do possível ou do admissível, e se aquela sinceridade não se limita às palavras, mas revela o ser humano totalmente, essa sinceridade, paradoxalmente, se torna a encarnação do homem total, com toda a sua história passada e futura. Então, é supérfluo se preocupar em analisar se existe uma área coletiva do mito, um arquétipo. Essa área existe naturalmente quando a nossa revelação, o nosso ato, chega bastante longe e se ele é concreto. Então, ele está, digamos, ele está nos ensinando a analisar uma circunstância para a gente ver onde que ela pode chegar. E o que é essa coisa da sinceridade? Porque a gente sabe que a sinceridade é também outro alicerce da arte, e a gente sabe o quanto custa caro exercer a sinceridade num mundo
que não está absolutamente baseado na sinceridade e muitíssimo pelo contrário, está baseado na dissimulação, porque a cultura contemporânea, materialista, capitalista, ocidental, é baseada na dissimulação. Então, se a gente vai para esse lugar da sinceridade, a gente tem que saber bem aonde a gente está pisando e o que a gente está fazendo. A gente não pode ser ingênuo, né? Não sei, vocês querem falar sobre isso? Preciso de um pouco de interlocução. Please. Eu quero. Eu quero. Por favor. Por favor. Me comoveu isso, né, que ele está falando, que essa sinceridade pessoal, né, individual, íntima, se torna universal, coletiva, né? Sim, e isso é muito lindo, né? Isso sempre me emociona muito, que é o que está muito presente na Clarice, por exemplo, né? Que é tão, né, íntima, doméstica, mulher íntima ali, é tão tudo, né? E, enfim. Por isso que ele diz isso, né? A gente não tem que se preocupar se é arquetípico ou não é arquetípico. Gente, se for sincero, Exatamente. Não tem erro. Claro, não tem classificação, não tem preocupação com isso ou aquilo, né? Porque e quando Então, eu do outro dia fiz uma fala num projeto sobre o Tchekhov, e me chamaram para fazer, que depois vai entrar no YouTube, uma espécie de entrevista com algumas pessoas sobre o Tchekhov. E me perguntaram, né, algumas coisas a respeito dele, da obra dele, do Tchekhov e tal, e eu falei que, para mim, era muito interessante a questão que vem por baixo, essa coisa subterrânea. Eu nem me lembro que expressão eu usei uma outra expressão. Na obra dele, que faz com que os personagens dele, que aparentemente são pessoas comuns, vivendo as suas vidas comuns, mas são míticos. Os personagens e as circunstâncias são míticas. Ele consegue fazer isso. Então, tem um monte de imitadores do Tchekhov que não conseguem, porque imitam o Tchekhov na sua aparência, no tipo de dramaturgia, o tipo de circunstância, o tipo de história, o tipo de não sei o quê, só que não é. Parece, mas não é. Porque ele faz de uma maneira... Aí me perguntaram assim, mas o que você está chamando dessa coisa mítica? Eu digo, por exemplo, nas Três Irmãs, elas ficam o tempo todo falando de voltar para Moscou, de voltar para Moscou. Moscou, quando você lê mesmo o Tchekhov, ou você monta mesmo o Tchekhov, Moscou não é Moscou, a cidade. Moscou é mítico. Moscou é o paraíso perdido. Moscou é Passárgada. Moscou é outra coisa. Moscou é só um nome que ele está dando para uma coisa que é muito maior. Mas isso o cara tem que estar ali, mergulhado na sinceridade dele, na autoexposição dele, para ele poder produzir isso na obra, né? Então é muito interessante isso, né? É claro que a gente vê isso no cinema, a gente vê no Bergman, o que são os filmes do Bergman. Mas é ele, esfolado vivo ali. O Tarkovsky,
Isso, né? O Tarkovsky é esfolado espiritualmente, né? Então, o cara se esfola. Não tem como ser artista sem se esfolar. A pessoa fica com medo, isso, aquilo, e não sei o que. Não, então não faz. Não faz. Porque é da ordem do esfolamento. É só, apenas isso. Esfola e... É por isso que a arte é um alimento tão importante para a humanidade, né? Porque todos precisam se esfolar. Então, tem aqueles que se esfolam pelos outros, que são os artistas. E aí o sujeito vai ler, ou vai ver, ou vai escutar, e porque tem alguém que se esfola por ele. E ele sente. E ele sente na pele, na própria pele. Enfim. Celina, eu acho que foi ano passado, eu tive, enfim, várias coisas que você falou, assim, sei lá, ativou algumas memórias, né? Mas sobre essa questão do esfolamento, há um ano, mais ou menos, eu vi esse filme do Almodóvar, Dor e Glória, alguma coisa assim. Como é que é o nome? Glória. Fala mais alto, Amanda. É Dor e Glória. Ah, tá. Dor e Glória, eu não lembro Almodóvar. o título. Esse último Almodóvar. filme... Eu não vi. Esse último. Pois é, assim, quando eu vi, eu fiquei, assim, assombrada sobre a possibilidade, assim, da obra de arte expor essas mazelas humanas, sabe? Porque realmente, assim, estão todos, assim, às vezes, muito bem vestidos, muito com uma casa linda, só que muito esfolados por dentro. E às vezes a obra de arte te bota essa possibilidade de ver o esfolamento dessa pessoa tão chique, tão elegante, mas eu fiquei, assim, muito assombrada, assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, ele mostrou isso, assim, sabe? E eu fiquei muito... Enfim, me remeteu a essa coisa do esfolamento que você falou, né? É claro, e para ele mostrar, ele tem que se esfolar. Não pode ser, entendeu? Se for falso, se for imitativo, se não for verdadeiro, ele não causa esse impacto aí. Esse impacto vem da sinceridade do sujeito. Mas ele é um cara assim, né? O Almodóvar, ele se esfola mesmo. Ele vai... Eu não vi esse, quero ver. Mas esse filme é uma semi-biografia dele. É o quê? É uma semi-biografia dele, inclusive. Aham. Sim. Então, se esfolou, com certeza. Pois é. Sempre, né? Porque quando o sujeito realmente está no esfolamento, é sempre autobiográfico. Ou muito explicitamente, ou implicitamente, não importa. Mas não pode não ser. Não tem hipótese de não ser autobiográfico. Mas essa autobiografia pode estar num nível evidente ou num nível subterrâneo. Né? Eu gostei do que o Grotowski falou para você, que você contou. E você está na beira do abismo. Pula! Não, foi uma bujanra. Foi uma bujanra, é verdade. Foi uma bujanra. Maravilhoso. É isso. É uma bujanra que disse. Uma bujanra, claro, uma burra. Você está sempre na beira do abismo, Celina. Celina, pula! Pula! Maravilhoso. Pula. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Oi. Eu queria voltar um pouquinho
que eu fiquei um pouco presa, tanto na via negativa quanto na via do desarmamento, do quanto isso chega no recalque. E de talvez essa sinceridade, essa exposição ser um lugar de encaptura, assim, que nós mesmos não conseguimos conhecer por ser o nosso recalque. Então, a gente está sempre tentando chegar lá, e talvez isso seja a via negativa de estar no não saber, né? Porque a gente nunca vai chegar no nosso recalque. Bom, a gente pode chegar no recalque, sim, e dissolver ele. Psicanálise existe para isso. O Freud criou uma estrutura que funciona. Dissolve-se recalque, sim. O recalque meio que está feito para ser dissolvido. E nesse processo do training do teatro laboratório, através da via negativa, também dissolvia o recalque. Porque o recalque, ele está dentro e ele está fora. Sempre tem uma repercussão no plano físico. Então, ele trabalhava sobre a manifestação do recalque no plano físico. Ali onde o sujeito tinha uma resistência, ali tinha o recalque. Ou um nó neurótico, ou um nó de recalque. E ele operava ali para dissolver isso. Mas eu uma vez perguntei para ele se o training podia ser psíquico. E ele disse que sim. Ou seja, pode ser pela via dissolver dentro para liberar fora. Então, pode ser de um jeito ou de outro. É mão dupla isso. Ele disse, é muito difícil, mas pode. E o training, para mim, né? Estou dizendo, eu que penso isso, né? Para mim, o training psíquico é a psicanálise. Ela é um training. É um trabalho de training. Só que não é um training físico. É psicofísico. É claro, porque vai repercutir no corpo. Mas que existe dissolução de recalque, existe sim. Graças a Deus. Imagina a gente ter que passar o resto da vida com os mesmos recalques. Deus me livre. Eu estou aqui no trabalho da dissolução dos meus e venho dissolvendo ao longo da vida. E espero, quando eu passar dessa para melhor, eu já estar bem dissolvidinha. Eu queria comentar isso, né? Que é interessante, claro, que tem essas duas vias, né? Ou pela psicanálise, ou também, por exemplo, pela psicoterapia corporal, às vezes através de uma massagem, através de um movimento, né? Você tem acesso subitamente a um conteúdo interior que se liberta, né? Então, é muito lindo esse processo, né? Que tanto pode ser mergulhando dentro e você vê no corpo que ficou travado, quanto através do corpo você é levado ao mergulho interior, né? Sim. Muito, muito lindo isso, né? A fisicalidade da gente, né? Sim. Aí ele vai responder uma outra pergunta. Aí ele responde assim. Foi colocada aqui uma pergunta específica relativa à responsabilidade. Em outras palavras, à medida dos respectivos direitos e deveres do diretor e do ator e sobre criação coletiva, entre aspas. A ideia de grupo como persona coletiva deve ter sido a reação à ditadura do diretor, isto é, de alguém que dita aos outros o que devem fazer.
despindo os outros de si mesmos. Então, ele está dando um diagnóstico, né? Porque surge essa coisa da criação coletiva nos anos 60, como efetivamente, como ele está dizendo, como uma reação à ditadura dos diretores. Então, é muito comum surgirem esses diretores, e surgiram, e existem ainda, existiram, acho que hoje em menor, assim, menor número, digamos, mas ainda existem, que são ditadores nesse sentido, que são a criação é só deles. E os atores funcionam como uma espécie de marionetes que vão executar a criação do diretor. Isso existe. Inclusive, tem atores que gostam de trabalhar assim, e tem diretores competentíssimos que trabalham assim. Quer dizer, eu não estou aqui fazendo julgamento nenhum. Ele está falando dele, de como ele faz e qual é o diagnóstico que ele dá. Ele não está fazendo julgamento aqui de é bom ou não é bom. É só, não é isso. Daí a ideia de criação coletiva. No entanto, a criação coletiva não é nada além do que um diretor coletivo. Quer dizer, a ditadura exercitada pelo grupo. Quer dizer, não resolve o problema. O problema só é meio que esfacelado, né? Mas ele continua existindo. E não tem nenhuma diferença essencial se um ator não consegue se revelar assim como ele é, por culpa do diretor individual ou do diretor de grupo. Porque se o grupo faz a direção, interfere com o trabalho de cada um dos seus membros de maneira estéril, infrutífera, oscila entre caprichos, acaso, comprometimentos, entre tendências diferentes e termina em meias medidas. Então, o que ele está dizendo aqui é que não adianta querer resolver o problema da ditadura do diretor criando um grupo de criação coletiva. E isso foi um problema que ocorreu. Ele dá uma resposta curta, porque isso é muito, assim, não é muito factual, não é uma coisa que aconteceu numa época. Então, as pessoas formaram grupos para escapar dessa ditadura. E se criaram pequenas ditaduras também muito fortes, muito arraigadas, funcionando de uma outra maneira, mas sempre ditatoriais. Porque o que é difícil mesmo é a liberdade. A liberdade é que é dificílimo de fazer, existir, né? Porque como que vai fazer? Ele, por exemplo, quando as pessoas falavam, quando ele falava do teatro laboratório, as pessoas perguntavam assim, mas o senhor fez não sei o que, ele dizia, ele ria, tem vários filmes dele, ele ri e diz assim, eu e os meus colegas atores. Tudo ele fez com os atores. Então, essa questão do ator como artista criador, ele realmente, isso era real, essa dimensão
dos atores como coautores. Ele sempre deu esse lugar, quer dizer, sempre existiu esse lugar, não era ele que dava, esse lugar existia, estava ali colocado nas pessoas que trabalhavam com ele. E isso é bem raro, é bem difícil, porque facilmente as pessoas recaem no ditatorial. Não porque alguém queira ser ditador, sempre tem alguém que quer ser ditador, ok, mas tem sempre muitos que querem ser ditados, que não querem ser livres, porque ser livre é muito mais difícil, exige muito mais complexo. Então, o sujeito quer um ditador, não quer. Alguém que é livre e que te deixa livre, então está todo mundo livre. Então, é essa questão, assim, né? Vamos mais uma pergunta, tá? E aí a gente para. Mais uma pergunta que ele vai responder. Alguém quer falar sobre isso? Sobre essa questão do ditatorial, dos atores? Celina, essa questão da liberdade aqui me lembrou aquele capítulo do Irmãos Karamazov, o Grande Inquisidor. Sim. E ele faz uma fala muito nesse sentido, né? Que ele fala, né, para Jesus reencarnando, e ele fala, olha, se você prometeu, né, você provocou que todo mundo se libertasse, essa emancipação, né, do sujeito. Mas o sujeito não quer isso. A gente deu para ele algo muito mais confortável, que é uma estrutura pronta de comportamento, de costumes, de moral. E sempre volto nesse ponto ali. Eu acho muito, muito incrível, né? Como eu acho que se realmente ele reencarnasse, ou enfim, né, qualquer proposta de emancipação afetiva que exista, social, do sujeito e tal, parece que é uma utopia quase, né? Eu não sei, eu sinto que as pessoas escapam, é muito mais confortável escapar disso, né, do que aceitar essa provocação, né? Sim, com certeza. Não, eu acho o Grande Inquisidor é uma obra-prima em si, né? E é uma obra-prima dentro de uma obra-prima, né? Porque o Irmãos Karamazov é uma obra-prima e lá dentro tem o Grande Inquisidor, que é uma obra de um personagem, né? E que é, de novo, uma obra-prima. Então, é uma coisa assim, essa coisa da metalinguagem, né? Muito interessante isso. E às vezes, eu já vi montagem do Grande Inquisidor, porque ele tem autonomia como texto, né? Como circunstância. Eu acho que todo mundo devia ler. E você consegue, inclusive, é até possível ler sem ler o Karamazov. É claro que é muito melhor se você ler o Karamazov inteiro. Mas a pessoa pode também baixar na internet o Grande Inquisidor, do Dostoiévski, e ler. Porque é sensacional, né? É uma obra, assim... Nossa, é muito forte, né? Domingos Oliveira que fez uma montagem que ele fazia, o Grande Inquisidor. Eu fiquei lembrando de uma descrição que ele faz do processo do Apocalipse com Figuras, né? Que ele não queria mais fazer aquele... Ele não queria repetir as mesmas coisas que ele tinha feito ali no Príncipe Constante, ele queria descobrir uma coisa... original, né, autêntica, tanto ele como diretor, mas também queria que os atores, né, pudessem descobrir isso aí. Eu fiquei me lembrando dessa passagem que ele narra, que ele ficou olhando muito, se frustrou e tal, até que ele descobre um ator que faz uma coisa que é o Pope, né, se eu não me engano. E aí eu acho interessante essa descrição, porque ela ilustra bem esse lugar de composição, de ator-criador, né? Ele, à espera dessa criação emergir, né?
Sim. Porque isso é muito interessante, né? Porque ele fala dessa coisa desse lugar do diretor como o lugar do sujeito que olha e vê. É esse o trabalho. Fundamentalmente, o trabalho do diretor é o trabalho de olhar e ver, estar presente, estar ali. E o ator também entender que ele está ali para este outro. E tudo acontece porque tem este outro ali, olhando, né? Então, isso é muito belo, né? Porque, às vezes, os principiantes, os jovens que querem ser diretores, acham que ser diretor é falar, é dizer coisas, é dizer que quer que faça aquilo, que quer que ande para lá, o que acha que deve sentar, o que acha que deve não sei o que lá. Não é isso. É receber o que o ator traz e ver esse indício de alguma coisa e delicadamente puxar essa coisa que está apontada ali e ir puxando, e isso vem vindo. Vem, porque o que interessa é essa joia, a riqueza do outro, né? Então, esse lugar do diretor é um lugar de abdicação. O sujeito tem que abdicar. Egoicamente, tem que ter uma abdicação egóica. E é muito difícil isso, né? Quando normalmente as pessoas vão e querem e desejam ser diretores para exercitar e exercer o seu ego sobre os outros. E é justamente o oposto. É muito mais da ordem da dadivosidade. A arte é sempre da ordem da dadivosidade, né? Então, mais uma e aí a gente termina, tá? Então, ele responde assim: se supõe que durante os ensaios o ator deveria construir o seu personagem de alguma maneira de fora de si, se ele é simplesmente um material, o homem não está livre. Mas, se você pede para ele se descobrir, se revelar com a coragem de atravessar as barreiras, de ser sincero para além das palavras e para além da medida do admissível, então a sua liberdade vai encontrar expressão. Não se trata da liberdade de fazer qualquer coisa, por acaso, mas da liberdade de ser como se é. A ordem permanece, no entanto, como o leito da corrente. O que é aquilo que nós encontramos e o que não se deve abandonar para continuar a fazer? É uma pergunta, né? E como não se defender do fazer? O que parece impossível. É muito difícil definir isso precisamente. Começa realmente a existir se o diretor existe na direção do ator. Se ele
para de ser diretor e para de existir. E, de outro lado, lá da onde o ator não se esconde diante dele e do seu parceiro, e assim não pensa em si mesmo, no seu medo, e não é mais um ator. Não se pode falar de método aqui. O essencial nesse assunto íntimo é quem está reto diante de alguma coisa que deve cumprir. E ninguém pode substituí-lo. Ninguém pode se empenhar a fazer isso no seu lugar. Tem a ver com o que eu tinha acabado de falar, né? Mas acho que no próximo, que é na terça-feira, né, no próximo grupão, a gente volta para essas duas últimas respostas e vai destrinchar elas. Eu sempre acho que depois de 1h30, são 10:02, os cérebros já estão meio sem condição de ir muito mais adiante. Então, acho que é um fenômeno de... Também é um fenômeno da online, né? Do virtual, né? De estar olhando para a tela o dia inteiro, sim, mas, né? É isso um fenômeno. Tem essa coisa do virtual, mas tem também essa coisa mesmo também dos esses temas, e esses temas no virtual, né? Porque, de uma certa maneira, a gente pode dizer que são temas que pedem presença. A gente tem que superar, né, esse limite do virtual. Para mim é ótimo, porque não dá para eu dar um pulinho no Rio toda terça e quinta, então... Pois é, né? Tá ótimo. Não, eu acho que várias pessoas estão nessa situação. Para mim, então, é maravilhoso. Pois é. Eu não sei aonde que a Riele está no planeta. Riele, agora eu estou em Curitiba. Eu acabei de voltar de férias. Entendi. Porque a Zaida está nos Estados Unidos. Então, para ela é mais longe ainda, né? Digamos assim. E aí não sei se outras pessoas estão em outros lugares aí do planeta. Mas, enfim. Então, E, Celina, você vai mandar esse negócio quando? Que negócio? Esse aí que você falou em inglês. Vocês querem? Tem gente que quer? Eu quero agora. Tá. Então, eu vou... Ótimo, imediato. Eu vou mandar para Laira, e a Laira manda para todo mundo. Eu mandei hoje para eu posso botar no Drive do Instituto. E aí eu Você recebeu o Drive? Zaida. Eu? Ela está nos Estados Unidos, é longe para ouvir. Não, porque eu estava com o microfone... Eu sei. Você recebeu? Eu te mandei o texto em inglês. Não, se você me mandou hoje, eu não vi. Tá, eu te mandei hoje. Ok, eu já não vi. Hoje eu fui a segunda dose da vacina, aniversário de neto, 3h30 de Zoom. Vacinada! Então hoje eu tô... Vacinada, que beleza. Segunda dose, então você gente, olha lá no WhatsApp que eu mandei para você. Tá, eu vejo. Vou até olhar de mais perto a Zaida imunizada. Deixa eu ver se ela está vacinada. Gente, eu não estou acreditando que eu estou me sentindo muito perto da vacina agora. A pessoa que tomou a segunda dose
Sai. Que Graças bom, a que Deus. ótimo. Moderna. Então, meus caros amigos, estamos aqui, então, no grupão, terminando o grupão. Muito grata pela presença de todos. Muito boa noite. Terça-feira estaremos aqui nessa coisa que a gente está fazendo, que é essa série de 8 grupões, que é contrapartida desse projeto da Lei Aldir Blanc, que a gente ganhou da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Muito grata pela presença. Eu vou desligar aqui o gravador e as pessoas do Instituto do Ator ficam aí para a gente falar 2 minutos. Tá? Boa noite a todos. Muito grata. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. Tchau, tchau. Muito obrigada.